Vocês lembram do ciclo de terror adolescente da década de 90 e que durou também até a década de 2000? Eram aqueles filmes em que um grupo de adolescentes se reunia, fazia muita merda e, obviamente, dava ruim, né? Eles acabavam sendo pegos por um psicopata ou então perseguidos por forças sobrenaturais e aí um por um começava a morrer. Normalmente, no momento em que a pessoa fosse morrer, ela se isolava do restante do grupo para ter tempo de ter a sua morte ali naquele momento e no final tinha uma menina ou alguém que sobrevivia, mas boa parte dos amigos ficavam pelo meio do caminho. Então, O Tarô da Morte, que é um filme que está sendo lançado nos cinemas brasileiros agora em 2024, poderia muito bem ter sido lançado naquela época, porque ele é esse tipo de filme. Mas mesmo que ele fosse lançado naquela época, que desgastou esse subgênero do terror, né, que chegou a um ponto que cada filme desse tipo era pior que o outro, eu tenho certeza absoluta que O Tarô da Morte seria um dos piores, porque esse é um filme que usa as regras desse subgênero que eu acabei de descrever para vocês da maneira mais previsível, da maneira mais precária possível. Tem os personagens mais estúpidos que vocês já viram em toda a história do gênero terror, ou seja, ele é um filme que já usa uma premissa bem batida e consegue ser um dos piores filmes que já usaram essa premissa. Um grupo de amigos acampando juntos encontra um baralho de tarô. A esotérica Hayley, Harriet Slater, o lê com uma abordagem astrológica e quando o grupo retorna à vida normal na cidade, a simbologia e as analogias lidas nas cartas passam a persegui-los de maneira literal. No começo do filme, quando a Hayley vai ler as cartas para os amigos, eu acho muito engraçado, porque ela começa a ler as cartas e ela começa a descrever cada um dos amigos. Ela começa a falar, o fulano é de peixes, ele tem esse tipo de personalidade, ele gosta desse tipo de coisa, e as pessoas ficam olhando para ela, tipo, nossa, né, olha como ela acertou muito sobre mim. Só que aí você para lembrar que eles são amigos dela, ou seja, ela sabe quando é o aniversário deles, ela conhece, obviamente, a personalidade deles, então não deveria ter nada de surpreendente naquele momento em que ela consegue ler bem a personalidade de cada um. E aí, quando eles voltam para a cidade, como eu falei, esse é o gimmick do filme, é a grande premissa do filme, eles começam a ser perseguidos pela leitura das cartas, né? Aquilo que parecia simbólico acaba se tornando real, e aí vão ter materializações como de vários monstros, fantasmas, tem palhaço, tem coringa, tem tudo que é tipo de simbologia de filme de terror no mesmo filme, e quando começam a acontecer as mortes, aí sim o filme descamba completamente. Porque, por exemplo, nos momentos em que os personagens se isolam pra morrer, você começa a entender que tipo de filme esse daqui é. Mas tem um personagem, por exemplo, inclusive que estava escrito nas cartas, que ele era um cara que tendia a fugir quando tinha problema, que ele deveria ficar mais próximo dos amigos e tal, e ele acabou de ver outros amigos dele se isolando e morrendo, e mesmo que estivesse escrito nas cartas dele isso, quando é a hora de ele se isolar, ele vai brigar com os amigos, ele vai querer sair sozinho, e dane-se, né? Ele acabou de ver um demônio lá, um bicho estranho, um monstro, matar a amiga dele, mas mesmo assim ele vai querer ir a pé pra casa de madrugada sozinho e é claro que ele vai morrer. Fora que as mortes são a coisa mais engraçada do mundo, vocês não vão acreditar, gente. Por exemplo, tem um cara que ele tá na vez dele de morrer, né, e obviamente ele tá andando sozinho à noite, todas as luzes começam a piscar e ele começa a perceber que tem algo errado no ambiente, tem um jump scare, né, um susto com a trilha sonora muito alta, ele toma um susto e ele cai no trilho do trem, ou seja, se a gente fosse pegar qual foi a causa da morte desse cara, assim como é a causa da morte de muitas pessoas de O Tarô da Morte, eu poderia dizer que a pessoa morreu de clichê de filme de terror, porque tudo isso, né, pisca a luz, sobe a trilha sonora, tem um susto, é nada mais nada menos do que filme de terror. Ele morreu de filme de terror. Esse filme tem todos os elementos que são os mais batidos do gênero. Tem um momento em que eles vão lá encontrar uma mulher mais velha, que ela é sábia e que ela já passou por situações parecidas e ela vai dar conselhos para eles, né? Ela vai ajudá-los a decodificar qual é a maldição que eles estão enfrentando. Quando ela descreve o que está acontecendo, é exatamente o que eles já tinham descrito lá no começo do filme, ou seja, lá em 15 minutos a gente já sabia o que estava acontecendo, mas eles precisaram passar por tudo aquilo, né? Precisaram ver com os próprios olhos e então acreditar que aquela maldição realmente estava acontecendo. E aí ela tá perguntando sobre o baralho pro pessoal lá, e ela pergunta, tá, mas como é esse baralho? E aí eles falam, tava dentro de uma caixa. Aí ela toma um susto, ela fala, como assim? Tava dentro de uma caixa? Não, eu não acredito que é o mesmo baralho. E ela começa a pensar assim, né, que é o mesmo que ela já viu antes e... Mas, gente, eles só falaram que o baralho tava dentro de uma caixa. E aí depois eles falam que tinha uma imagem do Zodíaco na caixinha e é óbvio, porque aquilo é um baralho de tarô astrológico, ou seja, o roteiro não se dá nem o trabalho de fazer com que essas cenas deem certo, né, de um ponto de vista lógico, mesmo que seja dentro da lógica da história. Tem gente que gosta de usar uma
uma expressão que é, quando um filme é muito ruim, mas mesmo assim elas se divertiram, elas falam que o filme é tão ruim que é bom. Eu não gosto dessa descrição, porque eu acho que quando você gosta de um filme, você precisa saber defender o filme, você precisa saber explicar por que o filme é bom, ou pelo menos por que ele te divertiu, quais são as qualidades que fizeram com que você tivesse uma experiência relativamente boa durante a projeção. Eu acredito que normalmente quando um filme é muito ruim, de tão ruim, ele é apenas ruim. Então esse filme aqui, O Tarô da Morte, é um filme tão ruim, tão ruim, tão ruim que é ruim. É isso que eu posso dizer. É disparado um dos piores filmes do ano e eu não tô cometendo aqui nenhum exagero. E outra, com tanto filme bom no gênero terror, eu sou um cara, vocês sabem aqui, às vezes eu trago críticas de filmes mais alternativos, filmes que não vêm pro Brasil no circuito exibidor. Eu assisto a muitos que eu acabo não trazendo pro canal por motivos óbvios, né? Porque pouca gente vai ver e consequentemente não vai ter muita visualização aqui no canal, mas eu posso dizer que tem muita coisa boa que é lançada todos os anos. A gente tá numa das melhores fases da história do cinema de terror e eu fico muito decepcionado que as distribuidoras brasileiras parecem escolher apenas os piores, né? Parecem escolher os filmes mais clichês, os filmes mais batidos, aqueles filmes que já estão mais ultrapassados, mais anacrônicos para trazer para as nossas telas. Esse ano já teve Baghead, que é um filme horroroso, e agora tem, por exemplo, O Tarô da Morte. Esses dois, só esses dois já são dois dos piores filmes do ano, sem sombra de dúvida. Se vocês assistirem ao filme, eu quero que vocês me digam aqui o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!